Quando eu estava lendo sobre esse texto, o Senhor falou muito ao meu coração em cima dele. Eu queria dividir umas pérolas que o Senhor me permitiu conhecer sobre a palavra dele. Nesse momento nós estamos vendo os discípulos que acabaram de sair de uma pequena perseguição sobre a vida deles. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele vem aqui, Ele vem com um propósito, um propósito de se doar, de entregar a sua própria vida para morrer por nós, para morrer em amor à sua vida, em amor à minha vida. Ele vem para cumprir um propósito, não só de ser entregado naquela cruz do Calvário, mas também Ele vem para fundar a igreja. Nós sabemos que a igreja ela é fundada no nosso Senhor Jesus Cristo, que é a rocha inabalável. E quando Ele firma a igreja, nós sabemos que Ele precisa de pessoas para dar continuidade na sua obra, de pessoas que Ele pudesse confiar, que Ele pudesse entregar a responsabilidade de dar continuidade naquilo que Ele havia fundado. Então Ele chama o discípulo, chama pessoas para o seguirem e põe sobre eles, quando Ele parte, a responsabilidade de dar continuidade da obra que Ele havia começado, de dar continuidade, aleluia, na ministração, na pregação do Evangelho que Ele havia fundado aqui na terra. E é isso que os discípulos vão fazer. Eles recebem a ordem de ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder e assim tendo autoridade para ir fazer a obra que o Senhor tinha determinado para eles. E assim eles fazem. Mas nós sabemos que todas as vezes que você se levantar para fazer algo para Deus, o inimigo ele também vai se levantar. Isso aqui é certo. Todas as vezes que você se propor a fazer algo para o seu independente, de qual seja, mas se você estiver em movimento, tenha certeza que o inimigo, ele também vai estar guerreando contra a sua vida, tentando te parar, te derrubar, te tirar do foco. Já percebeu que é só você falar, eu vou me dedicar mais à palavra, vou me dedicar mais à oração, vou me dedicar mais na obra do Senhor, e você automaticamente você vê que começa a acontecer um monte de coisa para te tirar do sério, tirar a sua paz, te tirar do caminho. Nós estamos em batalha. E com os discípulos também não foi diferente. Eles eram homens como nós, sujeitos às mesmas vontades. E aí nós vamos ver eles começando a fazer a obra e se levantando contra a obra de Deus para parar a obra de Deus. E aí nós vamos ver que eles recebem a liberação para continuar a pregação do Evangelho. Aí no verso de número 41 do capítulo 5 vai dizer: e eles partiram da presença do conselho, regozijando-se de terem sido considerados dignos de sofrer vergonha pelo seu nome, e diariamente no templo e em cada casa eles não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Olha só o que eles estão fazendo. Eles não cessavam diariamente de pregar e de ensinar. Eles estão pregando, eles não estão pregando qualquer coisa. Quantos de fato eles estão pregando o Evangelho, falando sobre Jesus Cristo. E o que acontece quando eles fazem isso? E naqueles dias, multiplicando os números dos discípulos, olha só o que está acontecendo. Eles estão pregando e ensinando diariamente sobre Jesus Cristo. Aí a Bíblia fala, e naqueles dias multiplicando-se o número de discípulos. Olha aqui a receita para um
crescimento saudável de uma igreja. Eles estavam ensinando, não qualquer coisa, ensinando a palavra, pregando, não qualquer história, pregando sobre a vida de Jesus Cristo, e assim trazia um crescimento para a igreja, e multiplicava-se o número de discípulos. E por que eu estou falando hoje em dia? Porque hoje em dia nós estamos usando, eu falo de forma geral, atrativos para trazer pessoas do mundo para a igreja. Boates gospel, momentos que tem funks gospel, pagode gospel, só que não precisa disso. O ensinamento e a palavra pregada, ela já é suficiente para o crescimento da igreja. Aleluia, glória a Deus. É shows gospel, é pessoas que montam estratégia de doação de cesta básica para ver a igreja cheia. Evangelista, você é contra isso? Não. Dentro da igreja do Senhor tem que haver essa obra de ação social, só que o objetivo dela não é encher a igreja, é ajudar pessoas. Enchendo a igreja, você enche com a pregação da palavra. A palavra ainda é viva, ainda é eficaz, ela ainda tem poder e ela ainda continua a mesma, fazendo o mesmo efeito. Então, como é que se cresce dentro da igreja? Pregando a palavra, ensinando a palavra. Ela ainda tem poder, ela ainda não mudou, ela ainda é mesmo a palavra do Senhor. Dela tem libertação, tem cura, dela nós tiramos renovo para a nossa alma, dela que nós encontramos o nosso refúgio quando estamos sem saber o que fazer, para onde ir. Na palavra de Deus nós encontramos tudo isso, um crescimento saudável. Ele não se reuniu, o que nós vamos fazer? Qual entretenimento nós vamos usar? Não tinha isso. Crescimento que era claro pelo ensino e a pregação do Evangelho. E diariamente, no templo e em cada casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. E naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas na ministração diária. Não sei se você reparou nesse versículo de número 1 do capítulo de número 6, mas o mesmo versículo que está falando e multiplicando o número de discípulos, vírgula, surgiu-se uma murmuração. Estava acontecendo ali um problema. Ali os gregos estão se levantando contra os hebreus, estão reclamando, porque eles também tinham essa obra social, ajudavam também as viúvas. Só que eles estavam reclamando aqui que as suas viúvas não estavam sendo tão alimentadas ou tão ajudadas quanto as outras. Estava tendo aqui algo que estava sendo ruim, uma recebia mais, outras recebiam menos. Aí eles vão começar a lutar por essas viúvas, já que elas não tinham voz, não tinha que ter alguém para falar por elas. Então eles vão reclamar: por que as outras viúvas recebem mais do que as nossas? O que está acontecendo? Essa divisão, ela está errada. Essa divisão, ela tem que ser justa. Eles vão começar a murmurar, vão começar a reclamar. Crescimento de discípulo, murmuração, problema para resolver. Um dos nossos problemas, normalmente corta para a liderança agora, é que nós queremos crescimento, mas não queremos problema. Segundo a Bíblia, no mesmo versículo que mostra crescimento, também mostra problema, porque quanto mais pessoas junto, mais problema vai ter para você resolver. Aí nós pedimos: Senhor, manda se ver, Senhor, manda jovens, Senhor, faz esse grupo das irmãs crescer. Mas quanto mais pessoas, mais problema. Não pensa somente
pessoas sendo tratadas por Deus, ainda não tendo alcançado uma perfeição. Então, junto com o crescimento da igreja, o crescimento de um determinado grupo, vai vir também os problemas. E aí ele vai dizer: e os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Sabe o que eles estão falando? Chama todos os discípulos lá, chama todo mundo. Nós estamos aqui com um problema. Não está sendo repartido de forma honesta. Só que nós não podemos deixar de ensinar a palavra, não podemos deixar o nosso chamado de lado para fazer essa função que outra pessoa pode estar fazendo. Então, por isso, nós convocamos vocês e vou deixar por livre e espontânea vontade de vocês. Escolhe 7 aí. 7 dentre vocês que vão ficar com essa função de repartir de forma correta. É mais ou menos essa conversa com aquela multidão de discípulos. E aí ele vai falar: por isso, irmãos, escolhei entre vós 7 homens. Qualquer homem? Qualquer pessoa? De qualquer maneira? Não. Mas escolhei entre vós 7 homens de bom testemunho. Mas o que? Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais possamos nomear sobre este serviço. O evangelho que nós vivenciamos hoje em dia, talvez alguém olharia e falaria: mas para que isso tudo? Só para distribuir cestas? Só para atender viúvas? Uma pessoa que seja boa em matemática apenas poderia assumir essa função. Mas toda a função dentro da casa do Senhor, ela é importante e requer de você um sacrifício. Eu fico imaginando alguém se levantando: mas é só, aleluia, para atender as viúvas, mas tem que ser cheio do Espírito Santo. Nós é cheio do Espírito Santo, mas que a sabedoria do Senhor seja na vida dele. E o primeiro item que ele pede é que dê bom testemunho. Hoje em dia, o Evangelho está mais focado nos dons do que testemunho. Hoje em dia, quem prega muito, quem grita muito, quem fala em língua é considerado o cheio do Espírito Santo. Quem traz revelação, quem revela CPF aí na internet, as pessoas veem, esse aí é cheio do poder. A pessoa tem uma voz aguda, mais grossa, quando está no microfone, as pessoas já falam: esse homem é o homem de Deus, só porque está ali falando. Pegue ali 7 homens que preguem bem, não, que dá bom testemunho. Que dá bom testemunho. 7 homens que onde eles vão, as pessoas têm certeza que ele é o homem de Deus. Que os familiares olham para ele e falam: realmente ele não se contamina, realmente ele segue a palavra de Deus, realmente ele se dedica ao Senhor que ele serve. Bom testemunho. Pega 7 deles, 7 dentre vocês, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais possamos nomear sobre este serviço. E a parte que eu acho que mais me chamou a atenção, ele vai dizer assim: mas nós nos entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra.
Alguém se levantando e perguntando para um deles: mas por que vocês não podem fazer isso? Já que é só essa divisão na hora da ajuda das viúvas. Eu fico imaginando alguém parando aquela reunião e perguntando para eles por que eles não poderem fazer isso. Aí um deles se levantando e respondendo: mas nós nos entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. Mas nós nos entregaremos. Quando fala de entrega, está falando de doação, de dedicação, de se doar a tempo, doar a sua própria vida, se doar em prol a palavra do Senhor e ao ministério que o Senhor confiou em suas mãos. Mas nós nos entregaremos. Se entregar, dedicar tempo, dedicaram a vida ao ministério da palavra, aquilo que o Senhor tinha chamado eles para fazer. Se entregar. Não sei se você está entendendo, mas hoje o Senhor está te chamando para se entregar naquilo que Ele te chamou para fazer. E o que é se entregar? É fazer com dedicação, é fazer direito, é fazer com amor para aquilo que você faz, é uma entrega. E nós nos entregaremos, e nós nos dedicaremos, faremos com amor, com cuidado, com zelo. Nós nos entregaremos. O que é que o Senhor te chamou para fazer, independente do que seja, faça com amor, se entregue por isso. Se é para pregar a palavra, pregue como se fosse a última vez. Se é louvor, então louve como se fosse a última vez que você vai louvar. Se é para tocar um instrumento, toque como se fosse tocar pela última vez. Se é para receber os irmãos na portaria, então receba cada um com um sorriso no rosto, com uma alegria. Faça com amor, se entrega. Se entregar. E nós nos entregaremos. Não é obrigação, é amor. Não é amor, é amor. Não é obrigação, é amor. Às vezes, hoje em dia, para a gente ler a palavra do Senhor, a gente trata como se fosse um sacrifício. É um sacrifício para ler a palavra. Não tem que ser por sacrifício, tem que ser por amor. É um sacrifício tirar um tempo meu para vir aqui ensaiar o Senhor. Não tem que ser sacrifício, tem que ser por amor. Eu amo fazer isso, eu gosto de fazer isso, e eu vou fazer isso porque o Senhor Ele merece, e Ele nos chamou para isso. E nós nos entregaremos. Se entregue naquilo que o Senhor te chamou para fazer, independente de qual hora seja, irmão. Se entregue em fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Se dedique mais nisso, busque mais isso, seja o melhor naquilo que o Senhor te chamou para fazer. E qual é o problema de hoje? É que muitas vezes nós levamos as coisas do Senhor de qualquer maneira. Vou louvar pastor, não tem como dar com um conhecido, que já louvei várias vezes, eternamente. Vai pregar hoje? Vou pregar. Eu peguei terça-feira, agora eu uso a mesma palavra, não tem problema não. O Senhor, a palavra dele faz efeito, a palavra é poderosa. Vou usar a mesma palavra que eu usei. Se dedicar naquilo que você faz. Se dedique, se entregue. Hoje o Senhor está falando, se entregue. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com a sua mente diferente, ardendo em teu coração o desejo de se entregar mais e mais naquilo que o Senhor te chamou para fazer.
Me entregar hoje? Amanhã? Eu já me entreguei ontem. Ontem eu separei meu dia todo. Aí eu não preciso mais hoje, meu dia de descanso. É isso que a palavra está falando? Mas nós nos entregaremos. Lê comigo aí o verso de número 4, do capítulo de número 6. Atos 6, 4. Calma aí. Mas nós nos entregaremos. Aqui está dizendo perseveraremos. A minha tradução, ela está escrito: mas nós nos entregaremos continuamente. Continuamente. Não é algo que começa e para. Ele não está falando para aquela multidão de discípulos. Preciso de vocês hoje, porque hoje eu preciso me dedicar ao ministério da palavra e da oração. Não é isso que os discípulos eles estão fazendo. Ele está falando: eu vou nomear vocês para cuidar dessa parte, porque nós nos entregaremos continuamente. Nós nos entregaremos todos os dias. Nós nos entregaremos sem parar. Nós nos entregaremos todos os dias sem interrupção. Entregaremos continuamente. Não é nos entregaremos hoje, nos entregaremos essa semana, nos entregaremos esse mês, ou porque esse ano eu fiz um propósito, esse ano eu vou me entregar ao ministério. Não é isso que ele está falando. Ele está falando: nos entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. Continuamente é todo dia, continuamente é sem parar, sem cessar, sem exceções. Ainda que aconteça empecilhos, eu vou continuar me entregando. Nós vamos ver isso com a morte de cada um deles. Para parar esse homem foi preciso matar, porque continuamente. Sabe o que eles estão falando? Eu só vou parar quando morrer. Podem me prender, podem me bater, chicotear, podem me jogar numa ilha distante, mas eu não paro, porque continuamente eu vou dedicar a minha vida ao ministério que o Senhor me chamou. Continuamente. Para parar esses homens, o que fazia? Só matando, irmão. Porque continuamente, com dores, estavam lá chovendo, eles estavam lá doentes, nem doentes, os homens queriam parar. Eles continuavam fazendo a obra do Senhor. Continuamente. Coloque esse desejo em seu coração. E que não vive só um desejo, mas que vive uma rotina criada dentro do seu coração, viver na casa do Senhor continuamente, de forma exemplar, cumprindo aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Continuamente. Hoje eu estudo, amanhã não é assim. Hoje o ensaio foi bênção, o Senhor se manifestou através do louvor que nós ensaiamos e cantamos, e amanhã não. Hoje eu orei e amanhã não. Nós queremos a presença do Senhor, queremos o poder do Senhor no nosso meio, mas a nossa entrega não
sempre aparecem. Imprevistos também aparecem. Mas essa tem que ser a nossa rotina. Esse tem que ser o nosso padrão. E como que nós costumamos fazer? Costumamos orar quando fazemos algum propósito, fora disso não oramos mais? Qual foi a última vez que você jejuou para a sua vida espiritual? Senhor, hoje você parar essa manhã, abrindo a vontade das minhas carnes, deixando de lado, para que o Senhor possa operar através da minha vida, para que o Senhor possa me dar a sabedoria, entendimento da palavra, para que as pessoas possam me ver e ver que a presença do Senhor anda comigo. Mas nós queremos fazer só quando as coisas apertam. Jejum só quando não tem o que comer. É claro que o armário tem biscoito, tem fruta, tem alimento, pão, tudo que você quiser. Vamos fazer jejum? Aí quando as coisas estão boas, 1 hora de jejum parece 3 dias. Continuamente, todos os dias, se entregar todos os dias, estudando todos os dias, ensaiando todos os dias, orando ao Senhor todos os dias, uma relação com Deus. Hoje em dia, muitas das vezes, nós queremos as bênçãos, queremos a presença, mas nós não traçamos esse caminho da intimidade, da busca. E hoje o Senhor separou esse culto para arder em teu coração novamente esse desejo de se empenhar naquilo que o Senhor te chamou, se dedicar naquilo que o Senhor Ele te chamou para fazer. Então sai daqui com isso no seu coração. Fale para